Bem, eu aguardei um tempo até fazer esse outro vídeo aqui, o que eu definitivamente achei o mais sensato a se fazer, tendo em vista que meu outro vídeo, na teoria, ele foi bem inútil. O que eu quero dizer com isso é que, além de eu naquele vídeo não me retratar nem um pouco bem e só querer justificar muita coisa e não pedir desculpas de fato, muitas pessoas no fim, por causa da raiva lá do momento de tudo que aconteceu, elas não viram o vídeo até o final e também se vissem não ia adiantar muita coisa, porque como eu falei pra vocês, eu não disse nada com nada naquele vídeo e, querendo ou não, é um vídeo bem inútil. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse daqui, para eu conversar melhor com vocês. Bem, acontece que depois que tudo que aconteceu, a minha ideia não era eu fazer um vídeo daquele para me livrar de todas as acusações ou coisa do tipo, ou dizer que eu tava certo de alguma maneira, porque eu não tava. E eu de maneira nenhuma eu queria mentir naquele vídeo, eu não disse em nenhum momento que eu tava certo, muito pelo contrário, eu pedi desculpas e eu falei que eu tava errado. Só que o problema é como eu disse isso. Acontece que, na verdade, lá eu tento me justificar, sendo que, cara, meio que não interessa, assim, se eu falei brincando ou se eu tava zoando. Eu falei e tava falado, a pessoa interpretou da maneira que ela quis, então não tem como tu dizer que, mas eu tava zoando, não interessa, eu falei e tá errado. E eu realmente preciso pedir desculpas pras pessoas por causa disso, porque eu disse um negócio errado e não interessa o contexto que eu falei aquilo, tava errado, então tá errado. É a mesma coisa que no futebol, tu comete uma falta sem querer, mas ainda assim é uma falta, tu leva cartão, então foi o que aconteceu comigo, tá errado. Eu poderia muito bem ter continuado a produzir, ter ficado calado, ter ocultado comentário, likes e coisas do tipo e ter continuado a fazer os vídeos, mas eu não acho que essa é a melhor maneira de lidar com tudo isso. Eu sabia que eu tava errado, eu só tava tentando mostrar que eu tive sim atitudes horríveis de pessoas horríveis, mas que eu não sou uma pessoa horrível. Só que é claro, eu não tinha como provar isso, afinal eu peguei as provas que eu tinha ao meu favor e joguei tudo no lixo, então era só minha palavra ali. E mediante a isso eu meio que não tinha o que fazer, eu tinha que aceitar o que as pessoas estavam falando de mim, porque eu não podia provar o contrário com evidências. Então depois de tudo isso eu resolvi parar um pouco para pensar se eu era um cara tão ruim assim, pelas merdas que eu falei pras pessoas. E uma coisa que eu não entendia é que apesar de eu ter só falado isso, ter dito besteira e conversado de uma maneira ridícula com muitas pessoas, e não de fato ter feito algo, ter sido só conversas bobas, eu não compreendia que isso podia dar gatilho em alguém. Com pessoas que realmente sofrem com esse tipo de coisa ou algo parecido e podia fazer lembrar alguma coisa e eu não compreendia isso. E é por essas pessoas e é por isso que eu tenho que pedir desculpa mesmo e eu tenho que entender que eu decepcionei muita gente, não só pessoas que eu conversei, mas muita gente à minha volta, pessoas que eu convivia e pessoas que me assistiam, vocês, o público. Então eu tinha que entender isso antes de fazer um vídeo pedindo desculpas e tentando me justificar de um bagulho que eu nem sabia o que eu tava fazendo no fim. Porque no fim, aquele meu vídeo, ele foi isso, ele foi eu dizendo que eu errei, eu pedindo desculpas, mas eu sempre querendo me justificar. Era tipo assim, pessoal, me desculpa, mas isso, me desculpa, mas aquilo, me desculpa, mas isso, e não interessa esse mas agora. O que eu entendi é que, cara, não interessa. Eu falei brincando, eu falei ironizando, tanto faz, cara, porque eu falei e eu tenho que assumir isso. E realmente eu não queria só sumir ou nada do tipo, eu queria resolver o problema, eu queria entender tudo que eu fiz e as coisas que eu causei. Foi então que eu tomei a decisão de começar a pedir desculpas, possivelmente para as pessoas que mais se sentiram ofendidas pelas coisas horríveis que eu disse, que eram as pessoas que eu conversava, as pessoas que eu tinha contato. Então eu fui chegando nas pessoas uma por uma e fui dizendo tudo, fui pedindo desculpas por qualquer coisa que eu tenha dito, que a pessoa possa ou não ter se ofendido. Tinha gente que eu nem conversava direito, eu cheguei pedindo desculpas, explicando a situação, porque eu achei na verdade o mínimo que eu podia fazer, eu não podia simplesmente ignorar tudo isso, eu tinha que conversar com o pessoal que eu ofendi ou com o pessoal que eu decepcionei. E foi isso que eu resolvi fazer, e é claro que teve gente que não quis falar comigo, eu mandei a mensagem, eu falei tudo e a pessoa, não quis falar de volta, mas eu entendo, é normal isso. Eu não ia obrigar ninguém a falar comigo, mas eu de verdade eu tentei contatar algumas pessoas e mesmo que elas não quisessem falar comigo, algumas eu deixei mensagem e obviamente tinha gente que eu nem consegui achar, porque me bloqueou. Mas aí vai de cada um querer conversar ou não, ou querer aceitar as minhas desculpas ou não.
Eu primeiro achei que eu tinha que me desculpar com esse pessoal e depois vim falar aqui com vocês e conversar tranquilo, sem eu querer me vitimizar ou alguma coisa do tipo. E isso era exatamente o que eu não estava conseguindo fazer naquele meu outro vídeo. Eu não estava conseguindo falar, eu não estava conseguindo me expressar e eu não parecia nem um pouco sincero no que eu falava. Por muitas pessoas, aquele vídeo ele até foi taxado como algo inútil. Não mudou nada aquele vídeo existir. E foi realmente isso, era algo totalmente sem nexo e inútil, não mudava nada aquele vídeo existir. E também é exatamente por isso que eu vou deixar aquele vídeo no não listado e vou colocar ele aqui na descrição para quem quiser ver. Porque é realmente um vídeo bem inútil, eu não falo nada com nada, eu sempre peço desculpas, mas eu falo, desculpa, mas por que isso, mas por que aquilo? Mas eu também não vou privar o vídeo, afinal eu disse aquelas coisas, então tá dito, eu não posso simplesmente excluir aquele vídeo. Com tudo isso que aconteceu, eu realmente aprendi que eu não sei lidar com as pessoas, eu não sei conversar direito com as pessoas. E isso serviu para eu abrir a minha mente e ver as cagadas que eu estava fazendo. E eu realmente preciso pedir desculpas para todo mundo que me acompanha, para todo mundo que eu conversei e para todos os amigos que eu tinha. Eu dei um tempo para pensar em tudo isso, para conversar com pessoas, para ver tudo que estava acontecendo e tudo que eu estava fazendo, mas eu sinceramente eu não pretendo parar de produzir porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e também é minha única fonte de renda, né, a maneira que eu vivo. E enquanto as pessoas quiserem ver o meu conteúdo, independente dos erros que eu cometi no passado e que com certeza eu me arrependi muito, eu ainda pretendo continuar produzindo porque, como eu disse, é algo que eu gosto muito de fazer. Esse erro que eu cometi, ele me custou muitas coisas, mas eu acho que ele serviu para eu aprender como conversar simplesmente com as pessoas na internet, porque isso era algo que eu realmente não sabia fazer, dava para ver. Em algum momento ou outro eu percebia que eu estava falando besteira e tudo mais, mas eu simplesmente ignorava isso. Eu não ia lá, não conversava com a pessoa, ou dizia que eu estava brincando, ou perguntava se eu ofendi ela, ou coisa do tipo, eu simplesmente ficava calado. E eu fazer isso parecia que eu queria empurrar a sujeira para baixo do tapete, que eu não estava nem aí para a situação. Quando no fim eu estava com medo de falar com a pessoa, de encarar aquilo e dizer, pô, eu errei, me desculpa. Eu errei e eu vou encarar isso, eu não vou fugir ou fingir que nada aconteceu. Não é só chegar, pedir desculpa, arrumar uma justificativa e foda-se, tá tudo bem de novo. Eu preciso mostrar que eu reconheci o meu erro e que eu não me orgulho nem um pouco disso.